Oi, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meninos, hoje nós vamos iniciar nossos estudos já na apostila 2, tá? No volume 2, capítulo 1, cujo título é Citoplasma, Organelas e Núcleo. Vamos lá? Então, meninos, como é de costume, eu sempre começo uma aula revisando um pouquinho da aula anterior. E da nossa última aula anterior, nós vimos as membranas, né? Que é aquela estrutura das células que limita o meio externo e o meio interno das células. Nós vimos na estrutura das membranas que as membranas é composta por uma bicamada fosfolipídica, por lipídios, por gordura. A membrana é composta por gorduras. E no intervalo aí dessa bicamada fosfolipídica, nós encontramos muitas proteínas, proteínas integrais que passam, né, completamente a espessura da membrana, e proteínas periféricas que ficam ou mais para a parte externa ou mais para a parte interna. E na funcionalidade, nós vimos que as membranas, elas realizam um transporte seletivo, elas que comandam o que entra e o que sai das células. Se esse transporte não gastar energia, nós estávamos falando de transporte passivo. Se gastasse energia, nós estávamos falando de transporte ativo, né? Como a bomba de sódio e potássio. E quando a substância é muito grande, não tem como passar através da espessura da membrana, nós falávamos de um transporte através da membrana em transporte em massa, que é a fagocitose, a pinocitose, né? Que é a emissão, a projeção dessa membrana fagocitando, englobando essa partícula para dentro das células, ok? Então, hoje nós vamos dar sequência a outras organelas, como se a gente ultrapassasse a barreira da membrana e nós estamos entrando na membrana, dentro das células agora, tá? Então, hoje, a nossa aula será citoplasma e organelas não membranosas. Primeiramente, então, o citoplasma. Atravessando a barreira da membrana, nós vamos encontrar, tá, não posso falar organela, esse componente da célula chamado de citoplasma, que é um componente, tá, dinâmico, ele está sempre em movimento, ele é um fluido, não é uma substância gelatinosa, não é líquido nem sólido, é gelatinoso, que é composto por água, sais minerais, proteínas, carboidratos e outras substâncias, tá? Nesse citoplasma que nós encontramos as organelas que dão a funcionalidade da célula. Por isso que a célula é capaz de realizar todas as funções como um micro-organismo, tá? É nesse citoplasma, então, que fica localizado as organelas. Então, continuando, o citoplasma está presente nos dois tipos de células que nós conhecemos, nas células procarióticas e nas células eucarióticas. Porém, o que nós encontramos nesse citoplasma, nesses dois tipos diferentes de células, são organelas diferentes, tá? Nas células as minhas eucarióticas, as células que têm um núcleo delimitado por uma membrana, nós encontramos organelas que possuem também uma limitação por membrana, tá? Que são, como exemplos, retículo endoplasmático rugoso, aí na sua direita, o HER, complexo de Golgi e os lisossomas. Essas três organelas, elas são limitadas por uma membrana que tem a mesma estrutura daquela membrana plasmática, ou seja, uma bicamada fosfolipídica. Então, são organelas que conseguem limitar o que elas colocam para dentro delas e o que elas vão mandar para o citoplasma da célula. Já as células procarióticas, que é as células das bactérias, tá? No citoplasma destas células, que é o mesmo citoplasma que nós encontramos nas nossas, nós não temos organelas membranosas, tá? Não temos. Ali só encontramos organelas que não têm membrana. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de citoplasma, o que a gente encontra no citoplasma, é que nas células procarióticas, elas não têm um sistema de endomembranas, um sistema de... O que é esse sistema? É um sistema de organelas que possui membrana.
Como todos os estudos, a gente tem que começar estudando o menos complexo para o mais complexo. As organelas membranosas, elas são mais complexas no seu funcionamento e na sua estrutura. Então, hoje, nós vamos começar estudando citoplasma, que a gente já viu que é uma coisa super simples, é aquele fluido, e as organelas não membranosas, como, por exemplo, o citoesqueleto, os centríolos, os cílios e flagelos e os ribossomas, tá? Então, se eu estou falando de organelas celulares não membranosas, eu estou falando de organelas, tá? Que pode estar presente nos dois tipos de células, tanto as eucarióticas quanto nas procarióticas, porque as que têm membrana eu só encontro aonde? Nas eucarióticas, tá? As organelas não membranosas, elas estão muito envolvidas na sustentação, no desenho da célula e na síntese de substâncias, como são os casos dos ribossomos, tá? Nossa primeira organela de sustentação não membranosa é chamado de citoesqueleto. O próprio nome está falando de esqueleto, então a gente tem que lembrar de sustentação. O que é um citoesqueleto? São numerosos filamentos de proteínas que formam uma rede de sustentação para a célula. Eles mantêm o posicionamento das organelas celulares, eles garantem o formato das células e integram as estruturas celulares. Eles mantêm uma certa distância constante do núcleo para próximo da membrana plasmática, tá? E eu tenho três estruturas que fazem parte do citoesqueleto. São os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos. Lembrando que o citoesqueleto ele é dinâmico, ele muda conforme a atividade da célula, tá? Vocês vão entender quando eu falar lá de microfilamentos. O que são os microtúbulos? São cilindros de proteínas que estão envolvidos diretamente na manutenção do formato da célula, na mobilidade de cílios e flagelos. Os cílios e os flagelos só se movimentam porque eles têm microtúbulos, tá? Eles estão envolvidos no deslocamento dos cromossomos na divisão celular, não se esqueçam disso. Citoesqueletos, geralmente, eles estão relacionados às divisões celulares. Nós temos aí como componente do citoesqueleto, tá? Os filamentos intermediários. O que esses filamentos fazem? Esses filamentos é como se fosse uma rede de cordas. Eles estabilizam o formato da célula e também participa aí, ó, de novo, da divisão celular. E por último, a gente tem os microfilamentos. Então, são os filamentos mais simples, mas porém eles permitem mudanças no formato, como na contração e relaxamento muscular. Esse citoesqueleto são proteínas. E no microfilamento, dentro da célula muscular, nós temos duas proteínas chamadas actina e miosina. Quando uma dessas proteínas desliza sobre a outra, quando elas deslizam, elas ficam uma sobre a outra, o músculo contrai. Quando essas proteínas ficam relaxadas, elas se distanciam uma da outra, o músculo relaxa, então ele fica maior. Por isso que está falando aí, ó, permite mudanças no formato. O músculo contraído é menor e o músculo relaxado é maior. Então, nesse desenho, a gente vê os microtúbulos, tá? Envolvidos na divisão celular. Nesse desenho verde embaixo, vocês estão vendo que ele é um cilindro de proteínas. Nos filamentos intermediários, eles funcionam para estabilizar o formato. Então, vocês estão vendo que parece que ele estabiliza, ele deixa certa distância entre o núcleo e a membrana. E é uma corda, não é um cilindro, é um tubo mais simples, tá? E temos o microfilamento, que é o mais simples de todo, é micro. E aqui a gente pode ver que ele está todo na superfície em volta da célula. Por quê? Se ele está na superfície, ele ajuda a manter o formato, mas ele também possibilita a mudança do formato, tá? Mais achatada, mais alongada. No caso do músculo, se ele está contraído, mais curto, se ele está relaxado, mais comprido. Além disso, esses movimentos ameboides, eles são muito importantes nas células imunológicas. A gente está vivendo tanto agora falando de vírus, bactérias. Como que uma célula mata um vírus ou uma bactéria?
fazendo esse movimento ameboide. Ele projeta esses pseudópodos e fagocita, traz para dentro da célula para esse micro-organismo ser digerido, tá? E eliminado. É muito importante e é realizado por todas as células imunológicas esse movimento ameboide. Então, fechando o citoesqueleto é uma organela não membranosa que tem como funções a sustentação das células, manter o formato das células, porém ele é dinâmico, ele consegue ainda permitir com que as células, algumas organelas se locomovam. Nós temos ciclose e movimentos ameboides, tá? Que são os movimentos do citoesqueleto. Nós vimos as estruturas, microtúbulos, filamentos, microfilamentos, ok. Então, para fechar essa questão do citoesqueleto, na apostila de vocês veio uma afirmação assim: o núcleo de uma célula eucarionte pode ser 20% mais denso que o citoplasma. Poderia se deslocar em meio aquoso, porém é mantido na sua posição normal. E aí vem uma explicaçãozinha assim, ó, o que acontece com o citoesqueleto em condições de baixa gravidade, como nas viagens espaciais. E qual a consequência disso para o corpo do astronauta? Dá uma lida lá e vê se vocês entendem. Se não entender, vocês entrem em contato comigo para a gente discutir sobre isso, porque eu achei isso muito, muito interessante, tá? A próxima organela que não é membranosa, tá? Está presente somente nas células eucariontes e são organelas que são responsáveis também pela sustentação. Nós temos os centríolos, ok? O centríolos não é o citoesqueleto, é uma outra organela de sustentação. No desenho à direita e amarelinho, vocês podem ver que os centríolos eram formados por um cilindro oco, formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos ligados entre si. Os microtúbulos são citoesqueleto, mas quando eles têm esse desenho, esse formato, eles passam, tá, a ser uma organela chamada de centríolos, que também é de sustentação. São proteínas chamadas de tubulinas, túbulos, tubulinas. Existem 2 organelas dessas, tá, para cada célula, que são dispostas neste desenho e lembrando sempre que só estão presentes nas células eucariontes. Como o citoesqueleto, os centríolos também têm as mesmas funções de sustentação e divisão celular. No caso dos centríolos, são eles que orientam a movimentação dos cromossomos na divisão, ok? Que a gente vai ver, creio eu, ainda esse ano, lá para frente, se Deus quiser. Seguindo nossa linha de raciocínio ainda em sustentação de uma célula, tá? Em estruturas não membranosas, nós temos os cílios e os flagelos, que são estruturas responsáveis por movimentos de algumas células. E eles são formados por prolongamentos da membrana plasmática. São formados, na sua direita aí, ó, por 9 pares de microtúbulos dispostos em torno de 2 microtúbulos centrais. Vocês lembram quando eu falo de microtúbulos, eu sempre lembro de quê? Citoesqueleto. Esse axonema, ele é uma estrutura que dá um eixo de sustentação para esses microtúbulos. Quando eu falo de cílios e flagelos, eu estou falando de estruturas importantíssimas para muitos micro-organismos em termos de locomoção, tá? Eles dão um formato para a célula, e geralmente quando eu falo de protozoários, eu estou falando de seres unicelulares, então eles dão um formato, e eles diferem entre si quanto ao comprimento e ao número de células. Os flagelos, geralmente, eles são longos, e os micro-organismos que têm flagelo, geralmente eles têm apenas um flagelo, tá? Eles executam movimentos ondulatórios, como uma onda mesmo, e eles jogam esse micro-organismo para frente, então movimenta, como é o caso do espermatozoide, tá? Nos seres humanos. Já os cílios, eles são curtos, e quando eu encontro um ser ciliado, eu tenho centenas, tá, de cílios. E eles também se batem, causando ondas de movimento ali.
Exemplos de seres flagelados, eu pus o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, tá? Unicelular. Então, se ele tem flagelo, esse flagelo está dando uma sustentação e um formato para ele, que é o Trypanosoma cruzi, responsável por provocar a doença de Chagas. E nós temos também um ciliado, que é o Paramécium, tá? Que tem centenas de cílios aí. Segundo desafio de hoje, eu falei de protozoários, mas qual a importância dos cílios presentes nas nossas células das vias aéreas? Nossas células das vias aéreas, tão falada agora, tá? Qual a importância desses cílios nessas células das vias aéreas nos seres humanos? Primeiro, é o movimento desses cílios que nós conseguimos expelir o muco das vias aéreas. Esse mesmo muco que poderia nos sufocar, tá? Eles vão se debatendo e vai retirando esse muco e a gente expele ele para o meio ambiente através da tosse. Muco, tosse. Não estou falando de coronavírus, agora estou falando de tabagismo. Qual a relação destes cílios na traqueia e os tabagismo? Segundo o desafio de hoje. E por fim, nós vamos falar agora dos ribossomos. Ribossomos, não fiquem preocupados não, que a gente vai falar muito sobre eles. São organelas não membranosas, porém, agora, apesar de não ser membranosa, nós encontramos em células procariontes e células eucariontes. Qual a função dos ribossomos? Síntese de proteínas. Eles que causam a produção, tá? São os responsáveis pela produção de proteínas. Nas células procariontes, os ribossomos ficam livres no citoplasma, como esse desenho verdinho aí da direita de vocês. Já nas células eucariontes, os ribossomos podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso, e quando ele está envolvido com o retículo endoplasmático rugoso, tá? É porque ele vai produzir proteínas que vão sair da célula. Quando eles estão ligados ao RNA mensageiro, quando esses ribossomos estiverem ligados ao RNA mensageiro, geralmente eles estão produzindo proteínas para a célula. Esse é um mecanismo bem complexo, a gente não vai entrar no mecanismo em si agora. O importante é lembrar que os ribossomos não são membranosos e estão presentes nos dois tipos de células. Bom, agradeço que hoje eu estou muito boazinha, porém cansada. Fiz um resuminho para vocês aí, ó. O que a gente estudou hoje, citoplasma, tá? Do que ele é composto, quais as funções dele, o que ele é. Vimos o citoesqueleto, microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos, sustentação e divisão celular. Vimos o centríolo, sustentação e divisão celular também, que a partir dos centríolos que a gente produziu os cílios e os flagelos. Vimos os ribossomos, mas na apogeu de vocês, o que mais vai pegar é esse sistema endomembranas, tá? Esse sistema de várias organelas com membranas que interagem entre si, que somente é encontrada nas células eucariontes. Qual desses 5 aqui eu encontro nas células tanto eucarionte como procarionte? Citoplasma e ribossomos, tá? Citoesqueleto e centríolo só nas eucariontes. Bom, meninas, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, a gente tem um grupo que a gente discute aí, tá? Mas antes de assistir a aula, eu recomendo vocês a lerem. Ou ler, assistir a aula e ler, tem que ter os dois em comum aí, tá? Beijos e até semana que vem.